Nós passamos por muitas lutas e muitos desafios, e vocês são testemunhas disso, certamente. Todos nós estamos passando por algum tipo de luta e desafio. Entretanto, sempre quando nós passamos por desafios e lutas, nós encaramos esses desafios, nós enfrentamos esses desafios, e lá no fundo nós temos a esperança de vencer muitos dos desafios que nós enfrentamos. Talvez uma das situações mais difíceis da nossa vida é quando nós nos deparamos com algo que nós não temos mais esperança. Quando nós nos encontramos em uma situação que não tem mais jeito, e a gente diz aquela frase conhecida, não tem mais jeito. Talvez essa seja uma das situações mais difíceis, porque não tem mais jeito, ou pelo menos na nossa perspectiva, não tem mais jeito. Quando você recebe um resultado de que aquela doença não tem mais jeito. Quando você recebe um diagnóstico de alguém que você ama, ou uma nota de que não tem mais jeito. E na nossa conversa de hoje, nós vamos olhar para um texto da Bíblia, para uma história da Bíblia, para um encontro de Jesus com alguém que viveu e estava vivendo uma situação assim, uma situação que essa pessoa dizia, não tem mais jeito. E é muito interessante porque quando Jesus entra num cenário ou na vida de alguém que está vivendo uma situação muito difícil e essa pessoa diz então não tem mais jeito, Jesus vem então ressignificar o que é não ter mais jeito. Nessa noite nós vamos avançar no estudo do Evangelho de João e nós vamos para João capítulo 5. E João capítulo 5 é uma história bem interessante, e eu queria te convidar, se você tiver Bíblia, a abrir a sua Bíblia, senão você vai poder ouvir pelo menos uma parte desse texto. O Evangelho de João capítulo 5 vai nos contar a história de um homem que já há muito tempo sofria com uma doença terrível, e aquela doença então fazia parte da rotina dele. E ele nem tinha mais expectativa de que aquela doença poderia ser mudada ou revertida. Na verdade, a perspectiva daquele homem não tem mais jeito, não tem mais solução. E Jesus então vem mudar o conceito daquele homem, porque quando aquele homem pensa, não tem mais jeito, quando diante dos olhos humanos a impressão era, não tem mais jeito, Jesus vem e mostra, tem jeito. E essa história é uma das histórias muito encorajadoras, porque enquanto a nossa sociedade diz que tem situações que não tem jeito, para Jesus tudo tem um jeito. Inclusive nós costumamos dizer que a esperança é a última que morre, mas quando Jesus ele vem na história, ele vem para que a nossa esperança jamais morra. A esperança em Jesus, ela não acaba, ela não tem fim. Então, a esperança em Jesus, ela nunca morre, ela está sempre viva. Ou seja, para Jesus não tem caso sem jeito. Para Jesus sempre tem jeito. E eu queria ler com vocês esse texto, o Evangelho de João, capítulo 5, diz assim a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos, e ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, e uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? O homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar.
E uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue a sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que não lhe aconteça algo pior. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então, os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Esse texto é um daqueles textos muito interessantes e uma das histórias muito marcantes da vida de Jesus. Imagine a cena: Jesus está voltando para Jerusalém e ele vai até essa fonte, normalmente uma fonte de água, e essa fonte tinha muitas pessoas, uma fonte coberta, e essa fonte tinha uma história que dizia que aquela fonte curava, era uma fonte medicinal, e alguns diziam inclusive que tinha um anjo que vinha ali e quando alguém entrava, quando a água era agitada, era curado. Eu sei que você está morto de curiosidade para saber se isso era verdade ou se isso era só uma lenda. Isso tem uma grande discussão entre os estudiosos, se isso acontecia mesmo, se a água era medicinal ou se realmente aparecia um anjo. As duas coisas podem ter acontecido, mas o ponto é que nesse texto havia essa fonte que muitas pessoas estavam ali desejando ser curadas. E aparentemente algumas pessoas estavam ali há muito tempo. Jesus vai então até esse lugar e ele então se depara com várias pessoas doentes. Ele vê uma pessoa, o texto não diz como ele descobriu, mas ele percebe que esse homem está ali doente, paralítico, há 38 anos. 38 anos num local, esperando, talvez já perdendo as esperanças de que poderia ser curado. Um homem que estava doente há 38 anos, isolado da sua família, isolado do seu contexto, e Jesus vai encontrar ali no meio da dor, no meio da situação. E é muito interessante porque Jesus chega até esse homem e Jesus pergunta: você quer ser curado? E é muito interessante porque a resposta do homem é justamente uma resposta de desesperança. Eu não consigo, não tem como, porque eu já tentei várias vezes, e toda vez que eu tento, eu não consigo, porque sempre chega alguém antes de mim, então eu não consigo ser curado, não tem como, por mais que eu queira, não tem como. E então Jesus, diante da desilusão daquele homem, diante da desesperança daquele homem, Jesus, como uma simples ordem, da mesma maneira como Deus, com uma ordem, ele criou o mundo, Jesus, com uma ordem, ele recria aquele homem, a restauração da saúde daquele homem, e Jesus diz: levante-se, pegue a sua maca. Era uma esteira em que as pessoas ficavam deitadas, a maca, a cama, era uma esteira. A maioria, quem aqui tem mais de 30 anos sabe o que é esteira. Quem não tem, depois você dá um Google lá e pergunta: o que é esteira? Aí o Google explica o que é esteira. Quem aqui já dormiu de esteira? Então um bocado aqui que tem história, tá bom? Então esse homem, ele obedece à ordem de Jesus, pega a sua esteira, pega a sua maca e anda. Só que esse dia era justamente um dia de sábado. E os religiosos, então esse evento ele vai dividir ainda mais o contexto daquela época, porque os religiosos vão olhar para isso, para essa benfeitoria, para esse grande milagre de Jesus como algo ruim, como algo terrível. Mas o ponto é, Jesus fez um milagre grandioso. Um homem que estava desiludido no meio da dor há 38 anos. Jesus se encontra com ele apenas com uma frase. Jesus cura aquele homem, Jesus diz: levante-se e ande. E eu queria nessa noite refletir com vocês, trazer para vocês 5 reflexões que devem vir ao nosso coração sobre esse texto.
A primeira delas é que Jesus é Deus e Ele está trabalhando no mundo. É interessante porque Jesus faz esse milagre, e Jesus fez muitos milagres para provar quem Ele era, ou para mostrar que Ele era o Messias. Várias vezes Jesus vai dizer, ninguém... até as pessoas vão reconhecer, o próprio Nicodemos reconheceu, que ninguém poderia fazer o que Jesus fazia, se não fosse alguém de Deus. Então Jesus fazia os seus milagres para mostrar que Ele tinha vindo de Deus. E é muito interessante porque quando Jesus cura esse homem, os religiosos vão criticar Jesus, e a fala de Jesus é essa: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui a crítica dos religiosos é porque Jesus fez essa cura no sábado. Ele curou esse homem no sábado. E aqui isso gerou um grande tumulto entre os religiosos. Jesus responde a esse argumento dizendo, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Aqui é muito interessante porque, se você notar, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que Ele é semelhante ao Deus Pai, que trabalha e que Ele trabalha também. Aqui tem outro texto de João mais na frente, capítulo 10, olha o que Jesus diz, eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele é Deus, Ele é Deus. E por essa intenção, porque Jesus reivindicava ser o Filho de Deus, o próprio Deus Filho, os judeus e os religiosos queriam matar Jesus, eles queriam tirar a vida de Jesus. Aqui é muito interessante porque o que Jesus está fazendo nesse milagre não é apenas um milagre. O que Jesus está fazendo com esse milagre é mostrar a sua identidade. Jesus está querendo mostrar quem Ele é. Quem é que tem o poder de curar um homem que está 38 anos doente, paralítico, sem andar? Somente o próprio Filho de Deus. Então Jesus, com esse milagre, ele enfatiza de que Ele é Deus e que Ele tem autoridade para mudar aquilo que está feito, para restaurar, para curar, para transformar. Então Jesus é semelhante a Deus, ou Ele é Deus. Ele faz a mesma obra que o próprio Deus. Ele restaura, Ele sustenta, Ele salva, Ele trabalha. E é isso que Jesus está dizendo, e é isso que nós precisamos entender. Quando nós falamos sobre a pessoa de Jesus, nós não estamos apenas falando que Jesus é um bom homem, que Jesus é uma boa pessoa, que Jesus foi alguém que fez o bem. Nós estamos falando que Jesus é o próprio Deus Filho que veio a este mundo para morrer por nossos pecados e para nos dar salvação. E Ele restaurou e curou pessoas para mostrar para você e para mostrar para mim que Ele tem poder para salvar, poder para restaurar. Ele trabalha, Ele é Deus, e Ele está trabalhando, inclusive, agora. E é muito interessante, e é muito importante e interessante, que o que Jesus queria era que as pessoas tivessem essa visão sobre Ele. Não é incomum ainda hoje, nós encontramos pessoas que olham para Jesus e admiram Jesus, mas não olham para Jesus como Deus. Não olha para Jesus como o Salvador, olha para Jesus como uma pessoa boa, como um homem bom. E Jesus não queria ser reconhecido apenas como um homem bom, Ele quer ser reconhecido como Salvador, como Senhor. E Ele fez esse milagre para provar isso, para mostrar isso. Então essa é a primeira reflexão. Jesus fez milagres para mostrar sua identidade. Para dizer, eu vim, eu tenho um poder para ressuscitar, eu tenho um poder para curar, eu sou Deus, eu sou o Salvador. Essa é a primeira reflexão que a gente tem desse texto. Mas uma segunda, partindo aqui para a vida do personagem da nossa história, uma segunda reflexão é que as bênçãos de Deus alcançam justos e injustos. Às vezes nós achamos que as bênçãos de Deus, elas vêm sobre aqueles que obedecem a Deus, ou seja, Deus abençoa quem o ama, quem se importa com as coisas de Deus. Tem uma frase muito comum que nós falamos, faz por ti, que eu te ajudarei. Então a ideia é que Deus ajuda quem se ajuda. Ou seja, Deus ajuda aqueles que o buscam, aqueles que estão ali tentando viver uma vida com Ele. Só que esse texto,
ele traz para nós uma frase ou uma verdade que Jesus procura aquele homem depois, Jesus cura e depois Jesus vai atrás dele. E na conversa diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora você está curado. Então Jesus vai ao encontro dele e diz, você está curado. Agora deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Desse texto nós temos uma verdade. Aquele homem tinha uma doença, tinha um problema, e aquele homem vivia em pecado. Qual pecado? Nós não sabemos. Se esse pecado tinha relação com a sua doença, nós também não sabemos. Mas o ponto é, aquele homem, ainda naquele momento, vivia em pecado. Porque senão Jesus não chegaria para ele e disse, deixe de pecar. Jesus está usando o presente. Aquele homem vivia uma vida de pecado. Jesus o cura, mas Jesus chega para ele e diz, deixe de pecar, porque coisas piores podem acontecer com a sua vida. Note, pecado traz consequências para a nossa vida. Nós não sabemos se esse problema de 38 anos foi por causa de um pecado. Talvez não. O texto não deixa claro. Mas o que nós sabemos é que aquele homem vivia em pecado. E Jesus alerta que se ele continuar, coisas terríveis podem acontecer por ele, porque o pecado tem consequências terríveis. Mas o ponto de reflexão é, Jesus curou alguém que estava vivendo em pecado. A bênção de Deus, a cura de 38 anos, veio sobre alguém que não estava amando a Deus, que não estava buscando Deus, pelo contrário, estava vivendo em pecado. E aqui é muito interessante a situação que aquele homem estava, porque quando a gente pensa naquele homem, bem, ele estava doente há 38 anos, ele estava vivendo em pecado, ele não tinha fé. Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele diz, não tem como. Então ele já tinha perdido a fé, se é que teve, ele já tinha perdido. Então o homem não tinha fé, ele não teve nenhum tipo de arrependimento. Você não percebe no texto nenhum tipo de arrependimento. Você também não percebe no texto ele entender quem é Jesus. Ele nem, talvez inicialmente ali, ele nem entendeu quem era Jesus antes de ser curado. Mas mesmo assim, Jesus o cura. E aqui onde está a reflexão. Jesus abençoou alguém que não vivia perto dele, alguém que não amava. E isso traz para nós uma verdade, que as bênçãos de Deus, a bondade de Deus, ela vem sobre quem é justo e também sobre quem é injusto. Jesus, Deus, não abençoa só quem o ama. Neste mundo, tanto justos como injustos recebem as bênçãos de Deus. E esse texto, ele vai além, e aqui eu queria pontuar outro texto aqui de Mateus, que Jesus vai dizer o seguinte, olha o que Jesus diz, desse modo, Jesus está dizendo para os discípulos, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Quando? Ou como? Pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Esse texto aqui é muito interessante porque Jesus está dizendo como os discípulos de Jesus devem tratar pessoas que faz mal. Como é que você trata alguém que faz mal a você? Normalmente a nossa tendência é pagar com a mesma moeda. Jesus está dizendo, não faça isso. A pessoa lhe tratou mal, trate-a bem. A pessoa lhe feriu, não retribua. A pessoa lhe ofendeu e pediu um copo de água, dê um copo de água, gelada ainda mais. Então, não trate o mal com o mal, não pague o mal com o bem. E aí, olha que interessante, Jesus está dizendo, façam isso, porque quando vocês fazem assim, vocês estão agindo como quem? Quem é que faz isso? Quem é que recebe, às vezes, o mal e abençoa? Deus, Jesus. Então, nós pecamos contra Deus, mas estamos vivos, porque Deus não nos trata da mesma maneira. A gente peca muitas vezes contra Ele, mas Ele ainda assim nos abençoa. A bênção de Deus vem sobre justos e sobre injustos.
E isso é muito interessante. E isso aqui é um aprendizado, porque Jesus abençoou, ele cuidou, ele curou pessoas que viviam longe dele, que viviam ainda em pecado. E isso traz para nós uma reflexão sobre a bondade de Deus que vem sobre todos. Semana passada nós falamos sobre o encontro de Jesus. Nas últimas semanas, nós encontramos Jesus se encontrando com um religioso fariseu, Nicodemos, e com uma mulher totalmente pervertida, uma mulher samaritana. Então, ele se encontrava com religiosos, ele se encontrava com pessoas com a vida quebrada. Então, ele não fazia uma seleção. Ele derramava a sua graça e a sua bênção sobre todos. Aqui, ele está curando alguém que não vivia uma vida justa, pelo contrário, vivia em pecado. Então, essa é uma reflexão. Deus abençoa tanto justos como injustos. E isso talvez te ajude a responder: meu Deus, por que eu faço tudo certo? Fulano de tal tem uma vida tão arrebentada e caminha bem. Porque a bênção de Deus nesse mundo vem sobre justos e injustos. Mas tenha cuidado, porque quando você pensa muito sobre isso e você começa a exigir muito, você está se colocando como alguém justo e merecedor das bênçãos de Deus. E a grande questão é, à medida que a gente aponta o erro dos outros, como é que fulano está bem pior do que eu e eu? Parece que a gente está se colocando como alguém que é merecedor das bênçãos de Deus, sendo que a Bíblia nos coloca como pessoas pecadoras, que não merecemos. Na verdade, o que Deus nos dá é graça, bondade, misericórdia. Ele nos dá graça, ele nos dá misericórdia. Ele faz o sol nascer, ele derrama chuva, ele cura justos e injustos. Não entenda justos como perfeitos, porque aí ninguém é imperfeito. Mas entenda justos como pessoas que estão amando a Deus, que estão buscando Deus. Guarde essa reflexão no coração. Mas uma terceira é que as bênçãos de Deus não garantem um relacionamento com Deus. Isso aqui é outro tabu que a gente precisa quebrar. A gente olha para pessoas que têm, especialmente a gente pensa em riqueza, em prosperidade financeira, uma boa saúde, e a gente olha para essas coisas assim: rapaz, fulano de tal é tão abençoado por Deus, por que Deus abençoa tanto ele assim e eu não tenho tudo isso? E a gente termina achando que prosperidade e bênçãos é um sinal de que Deus está com a gente. Você já pensou assim? De achar que se eu estou bem de saúde é porque Deus está me abençoando. E eu estou bem com Deus, eu estou com um relacionamento bem com Deus. Se eu estou prosperando financeiramente é porque Deus está me abençoando e eu estou bem com Deus. Aí quando eu fico doente, meu Deus, o que é que eu fiz? Como se a doença fosse um sinal que eu estou longe de Deus e a saúde um sinal que eu estou perto de Deus. Como se a falta de recurso financeiro fosse um sinal de que eu estou longe de Deus e que eu ter muito dinheiro no bolso e uma conta gorda é sinal que Deus está comigo. Ou seja, a gente iguala as bênçãos de Deus com o Deus da bênção. Se eu tenho as bênçãos, eu tenho um Deus. Será que isso é verdade? Esse texto é muito interessante, porque note, esse homem, ele é curado, mas ele não segue Jesus. Então, ele recebe as bênçãos de Deus, mas ele não tem um relacionamento com Jesus. Esse homem, ele é abençoado por Deus, mas ele não se torna um discípulo. Interessante, porque se você observar bem, se você está sendo aí um assíduo, presente aqui sempre, ou então está ouvindo lá no YouTube, você deve ter percebido que Jesus se encontra com Nicodemos. Nicodemos é tímido, mas Nicodemos segue Jesus, a vida dele é transformada. Aquela mulher se encontra com Jesus e a vida dela é extravagante, a vida dela é transformada. Você percebe, os discípulos que Jesus curou, ressuscitou Lázaro, aquelas mulheres, Marta e Maria, amaram Jesus ainda mais. Mas esse homem, ele foi tão abençoado, 38 anos, mas ele não se torna aparentemente um discípulo de Jesus. Ele recebe o milagre, mas não tem transformação. E isso aqui é que tem que produzir em nós uma grande reflexão. Porque sabe de uma coisa? É possível ter a cura e perder o curador.
É possível ter uma cura de Deus e não ter o curador. Eu costumo dizer que é possível receber a bênção de Deus e rejeitar o Deus da bênção. É possível ter as bênçãos de Deus e rejeitar o Deus da bênção. É possível eu ter as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus vêm para justos e também para injustos. Então é possível ter as bênçãos de Deus sem ter Deus. E é muito interessante porque hoje muitas pessoas parecem buscar uma prosperidade, não que buscar prosperidade seja ruim, e Deus quer a nossa prosperidade, mas muita gente enfatiza a prosperidade como um sinal de que Deus está conosco. E às vezes parece que nós estamos mais intencionados em buscar as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. A gente está muitas vezes mais interessado que Deus me abençoe de que Deus viva comigo. Faz sentido? Quando a gente olha para a vida de alguns personagens na Bíblia, ter as bênçãos de Deus não é a mesma coisa que ter Deus. Deixa eu dar um exemplo. Nós estudamos a história de Marta, Maria e Lázaro. Lázaro é irmão dessas duas irmãs. E ele morreu. Jesus não curou imediatamente. Mas isso era um sinal que elas não tinham um relacionamento com Deus? Não, elas estavam com Deus, mesmo sem ter a cura. Na Bíblia falam de um personagem chamado Jó. E é muito interessante porque Jó vai perder tudo. E naquela época, as pessoas concluíram, se Jó perdeu tudo, é porque ele não tem um relacionamento com Deus. Era o contrário. Jó perdeu tudo porque tinha um relacionamento com Deus. Entende como isso é perigoso? Se você julga a sua vida com Deus, se você está bem financeiramente, na prosperidade financeira, ou não, isso é um perigo. Porque as bênçãos de Deus não significam um relacionamento com Deus. E esse texto mostra isso. Aquele homem foi curado. Ele recebeu a bênção de Deus. Ele poderia desfrutar de um relacionamento com Jesus, mas ele desfrutou? Não. Ele não desfrutou. Por quê? Porque é possível Deus me abençoar, porque tudo vem de Deus, e mesmo assim eu não buscar ter um relacionamento com Deus. É como um pai, que ele cuida, ele ama o filho, ele dá tudo pelo filho, mas aquele cuidado e aquela bênção do filho pode não ser reconhecida quando o filho crescer, não é verdade? O filho pode desprezar o pai, mesmo sendo abençoado demais pelo pai. Não é verdade? Tem até uma frase que minha mãe costuma dizer, algo mais ou menos assim, que uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não é para uma mãe. É algo mais ou menos assim, no sentido de que uma mãe ama sempre os filhos, mas nem sempre os filhos vão retribuir. E assim é o relacionamento com Deus. Deus é amor e a nossa infidelidade não tira o amor dele, ele continua nos amando, mas o amor dele não significa o nosso relacionamento com ele. Faz sentido? Ou seja, nós precisamos desejar mais do que as bênçãos de Deus. Nós precisamos desejar o próprio Deus. Essa é uma reflexão. Ou seja, as bênçãos de Deus não garantem um relacionamento com Deus. Não podemos avaliar nossa vida com Deus pela nossa prosperidade ou não. Esse é um fator muito perigoso para a gente avaliar. Eita, rapaz, meu carro quebrou essa semana. O que é que eu faço? Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Senhor, por que não está dando certo? Calma, meu filho. No mundo tereis aflições e isso está tudo normal. Você não é que você está pecando mais. Pode até ser, mas não significa que porque deu errado, você está errado. Às vezes, deu errado porque você está certo. Rapaz, perdi o emprego essa semana. O que é que fiz, meu Deus? Me diga aí, como foi que você perdeu o emprego? Rapaz, cheguei lá, pediram para mentir. Eu disse, rapaz, eu não posso mentir não, eu sempre falo a verdade para honrar meu Deus. Aí o patrão me desmentiu. O que é que eu fiz de errado? Não fez nada, fez tudo certo. E Deus está com você. Então, às vezes, quando dá errado, é porque está certo. E às vezes, quando dá certo,
é porque você está errado. Entende como é complexo? A gente não pode, o crivo não é a prosperidade em si. No mundo, você vai ver pessoas injustas prosperando e justos sofrendo. Você vai ver justos prosperando e injustos também sofrendo. Isso é o mundo perdido. Quando é que a gente vai ter esse ajustamento? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aí ele vai colocar em ordem todas as coisas e ele vai então nos conduzir a uma vida de alegria eterna e esperança eterna por conta de Jesus, o nosso Salvador. Mas uma quarta reflexão é que o que Deus faz em nós deve gerar uma obediência amorosa. Note, o que Deus me dá, ou o que Deus faz em mim, não define a minha vida com Ele. Eu ter a bênção de Deus não significa que eu tenho um relacionamento com Deus, mas as bênçãos de Deus na minha vida deveriam gerar em mim uma obediência amorosa. É como um pai que cuida tanto do filho. O que se espera desse filho? Que ele ame o pai. Que ele não despreze o pai. Que ele ame o pai. Por exemplo, você que é pai, mãe, não tem como os nossos filhos pagar todo o trabalho e o sacrifício que nós temos com eles, concordam? Não tem como. Eles iam morrer, trabalhar a vida inteira e eles não conseguiriam pagar, porque não é só questão financeira. Envolve emoção, envolve sofrimento e isso não se paga. Então, a gente não cria os nossos filhos e a gente não abençoa a vida deles com a intenção de que eles nos paguem. Mas uma coisa a gente espera, que eles nos honrem. Inclusive Deus espera. E uma das maneiras da gente fazer isso é amando os nossos pais. Com Deus é algo parecido. Deus nos abençoa. E o normal, se não fosse o pecado, nosso coração endurecido, é que quando a gente percebe as bênçãos de Deus, a gente se lançasse diante dele e amasse Deus ainda mais. Ou seja, as bênçãos que Deus manda sobre justos e injustos deveriam fazer com que todos nós amássemos ainda mais a Deus. E isso é que é interessante. Olha, quando Jesus chega para esse homem, ele vai atrás dele, né? E ele diz, olha, deixe de pecar, eu curei você, eu cuidei da sua vida. Olha, certamente Jesus disse mais coisas para aquele homem, certamente Jesus se identificou para ele. O que a gente espera da história é que aquele homem abraçasse Jesus, beijasse Jesus, disse, Senhor, muito obrigado, eu estava sofrendo há 38 anos, o Senhor fez o que ninguém pôde fazer por mim, agora eu vou te seguir, eu vou dar minha vida por ti, porque o Senhor me abençoou. Afinal de contas, foi uma grande bênção, 38 anos doente, com problema. Mas a atitude daquele homem é uma atitude totalmente estranha. Lembra da história que eu mencionei já hoje, de Marta, Maria e Lázaro, que Jesus ressuscita Lázaro, e depois Maria pega aquele perfume, que é 1 ano de trabalho, imagine 1 ano de trabalho naquela época, 1 ano de trabalho, e ela pega e derrama aquele perfume nos pés de Jesus. O que foi aquilo? Ela recebeu a bênção de Deus e ela amou muito mais Jesus, que ela se entregou. Foi uma obediência amorosa, ela não fez por medo, ela não fez para ganhar mais coisas, ela fez por amor, porque as bênçãos de Deus na nossa vida, Deus quer que isso produza em nós amor. Agora, olha o que aconteceu. O homem que foi curado, que tinha 38 anos doente, foi até os líderes judeus, inimigos de Jesus, e ele disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Estranho, não é? Porque esses líderes judeus procuraram ele lá no tanque e disseram, que é isso que você está carregando a cama? Não pode, está errado, você está errado. E quem mandou curar você, quem curou você está mais errado ainda. Quem foi que fez um negócio desse? Ele não soube dizer quem foi. Jesus procura ele no particular e diz, ei, cuidar da sua vida aqui, preste atenção aqui, deixe de pecar. Jesus está cuidando da vida dele. Quando Jesus aponta os nossos pecados, Jesus está cuidando da nossa vida. Ele se importa. Esse homem simplesmente
não tem nenhuma afeição por Jesus, o texto não deixa claro, ele vai até os líderes judeus e diz: ei, quem me curou foi Jesus. E diz aí que a partir daí, os líderes judeus que procuraram ainda mais matar Jesus. Mas que maneira estranha de responder a uma cura, não é verdade? Que maneira estranha de responder à bondade de Deus. Esse homem não se quebranta, esse homem não se prostra, esse homem não... Nós não vemos uma obediência, um quebrantamento amoroso. Agora, o que é interessante é que, se você notar, qual foi a cura que Jesus fez para Nicodemos? Jesus curou Nicodemos de quê? Não teve. Qual foi a cura que Jesus fez? Qual foi o milagre que Jesus fez com a mulher samaritana? Nenhum. Mas os dois se renderam a Jesus. Nesse caso, a gente poderia dizer que foi uma bênção maior, um milagre grandioso, 38 anos doente, Jesus curou. Mas a resposta dele foi bem menor do que de Nicodemos e da mulher samaritana. Porque não tem a ver com a bênção recebida. Tem a ver com o coração recebe. E essa é uma questão de profunda reflexão. Por que nem sempre nós respondemos corretamente ao amor de Jesus? Por que nem sempre a gente responde às bênçãos de Jesus com mais amor, com mais entrega, com mais sacrifício? Aqui é para a gente fazer uma avaliação da nossa vida, porque todos nós temos recebido as bênçãos de Deus. Ele tem te abençoado. Sim, a sua vida tem luta, sim, a sua vida tem dificuldade, a minha também tem, e não é pouca não, é muita. Mas Ele tem nos abençoado muito. E você pode parar aí e dizer: Senhor, obrigado por isso, porque Deus tem te abençoado. Agora, por que essas bênçãos de Deus, a gente não responde como a gente deveria, se quebrantando, amando Jesus, como fez, por exemplo, a mulher samaritana? Por quê? Por que a gente não responde de maneira correta? E aqui vem a última reflexão. A última reflexão é que a nossa resposta diante das bênçãos de Deus revela o coração que nós temos. Sabe por que a gente responde diferente? Por causa do nosso coração. E sobre isso, Jesus vai contar uma história bem interessante, porque a história que Jesus vai contar, e a gente vai ver agora, é uma história que mostra como é o nosso coração, muitas vezes. No caso, o coração desse homem, ele foi indiferente, do homem aqui curado há 38 anos, ele foi indiferente, ele foi ingrato, ele foi endurecido, ele foi sem afeição, ele não teve uma transformação interior, não teve. Aquele homem estava informado, concorda? Que Jesus informou para ele, falou o que ele precisava saber. Ele estava informado, mas ele não foi. Não teve quebrantamento, não teve. Não teve. Ele foi curado, mas aparentemente ele não foi transformado. E o que a Bíblia diz é que o problema naquele caso foi uma questão do coração. Como o nosso coração recebe as bênçãos de Deus. E aqui Jesus conta uma história em Mateus 13, que se chama a história do semeador. Jesus diz assim: existia um semeador, e esse semeador saiu a semear sementes. E esse semeador é alguém que trabalhava no campo, muito comum naquela época, e Jesus vai dizer que esse semeador semeou sementes, e sementes caíram em 4 tipos de lugar diferentes, 4 tipos de terreno. Primeiro terreno, à beira do caminho, lugar seco. Segundo, no meio de pedras, solo pedregoso. Depois, no meio dos espinhos, umas sementes caíram no meio dos espinhos. E, enfim, um pouco da semente caiu numa terra boa. Então, Jesus disse que um semeador saiu a semear, e enquanto ele semeava a semente, uma semente caiu numa terra seca, na beira do caminho, outra caiu num terreno com muita pedra, outra no meio de espinhos, e outras sementes caíram numa terra boa. Só que Jesus, ele não está falando de terreno, ele está querendo falar sobre como o processo de transformação, como a gente responde ao amor de Deus,
Como a gente responde à palavra de Deus? Aí ele vai dizer que esse semeador, depois ele explica, você pode ler depois Mateus 13, ele vai dizer que o semeador é aquele que está semeando a palavra de Deus, que está pregando. Nesse caso, Jesus e os discípulos estão semeando a palavra de Deus. E a semente é a palavra de Deus, é aquilo que a gente ouve, que vai para o nosso coração. E os solos, os 4 tipos de terreno, é tipos de coração, como os corações recebem a palavra de Deus. E ele vai dizer que existe um coração duro, à beira do caminho, que ouve a palavra de Deus, que recebe, mas é tão duro, tão duro, tão duro, que não penetra. Não é que não recebe, entende? É que não desce. É tão duro o coração que não entra. Nem nasce a semente, porque não entra. Aí ele vai falar de um solo pedregoso, que ele recebe, a semente cai lá e nasce, só que cheio de pedra. E quando surge dificuldade, que são as pedras, o terreno difícil, quando surgem as dificuldades, os problemas, a pessoa logo desiste, aquela semente não cresce, porque tem muita dificuldade, e a pessoa se prende tanto às dificuldades, que ela deixa de responder da maneira correta ao amor de Deus. Aí ele fala dos espinhos, que outra cai no meio dos espinhos e nasce. Só que os espinhos pressionam, e aí Jesus diz que os espinhos são as preocupações com as coisas desta vida, os desejos dessa vida, desejo de prosperidade, desejo disso, desejo daquilo, ou seja, o desejo das bênçãos de Deus, mas não o desejo de Deus. E finalmente uma caiu em boa terra, que é um coração que recebe a palavra, que reflete sobre aquela palavra, que vai buscar conhecer a Deus e vai buscar viver com Deus. Aí Jesus diz que essa cresce e dá frutos. E a semente cresce e produz frutos. Agora o interessante é que Jesus, quando ele vai explicar, por exemplo, ele vai dizer que a semente que caiu à beira do caminho, que é essa primeira, não penetra, então as aves vêm e devoram. Jesus diz que as aves, aí é o diabo que vem e tira a palavra do coração. Sabe o que Jesus está dizendo? É que tem alguém que nós não enxergamos e que trabalha constantemente para tirar a palavra do nosso coração. Eu não sei se você sabe, mas existe um inimigo invisível que atua para nos tirar daquilo que realmente importa. Você não vê, é por isso que ele é perigoso. Ele age de maneira, ele não se apresenta como o diabo, mas ele é o diabo. E ele faz de tudo para que a palavra de Deus não fique no seu coração. Cuidado com isso. Então ele diz que às vezes note que aqui o problema é duplo. Nosso coração muitas vezes é duro e ainda tem o diabo que tira a palavra do nosso coração. É uma ação dupla. É as à beira do caminho. Mas também aquela da pedra, Jesus diz que ela nasceu, mas murchou e secou, e ele vai dizer que a razão é porque essa pessoa não tem raízes profundas, ela não se aprofunda, então diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, essa pessoa abandona, ela não persiste amando Jesus. Os espinhos é porque a palavra de Deus fica sufocado diante das coisas do mundo, pessoas que querem ganhar o mundo, mas não busca investir no relacionamento com Deus. Agora, olha que interessante, a palavra que nasce, que é semeada, a mesma palavra, que é semeada num coração aberto, sedento, que busca Deus e que vai com sacrifício buscar Jesus, essa semente plantada aí vai crescer, vai dar frutos, vai produzir muito fruto. Quero chamar a sua atenção para o fato de que essa semente é a mesma semente é semeada para todos, de igual maneira. Mas por que cada um age de um jeito? Porque depende da maneira como o coração recebe. Note, o coração de todo mundo é corrompido, o meu sinto lhe dizer, o seu também. Mas a grande questão não é que a boa terra era um coração que não era corrompido, todos são. Mas é a maneira como a gente se coloca para receber, para ver as bênçãos de Deus e para receber a palavra de Deus. Quando a gente recebe a palavra de Deus com quebrantamento,
com interesse, com sacrifício, buscando conhecê-lo, buscando amá-lo, priorizando isso, entendendo que o diabo está tentando me levar para longe, entendendo que as minhas preocupações, você pode se preocupar tanto que não cuida das coisas de Deus, não investe no seu relacionamento, entendendo que você pode estar tão preocupado com uma vida sustentável financeiramente, que você não se preocupa com um relacionamento eterno com Deus. Entender essas coisas todas ajuda a gente a cuidar do nosso coração, porque se a gente não cuidar do nosso coração, aí é o problema. A Bíblia diz que o coração é o lugar que mais deve nos preocupar, porque é dele que procede tudo. Se a gente não cuida do nosso coração, o nosso coração se torna um lugar seco, pedregoso, espinhoso. Nós lutamos com tudo isso, e nós precisamos cuidar do nosso coração, para que ele, diante das bênçãos de Deus, que nós já temos recebido, diante das coisas que Deus tem feito na nossa vida, nós possamos responder com graça, com amor, com bondade, com misericórdia. Ou seja, as bênçãos de Deus, elas devem produzir na nossa vida, no nosso coração, um profundo amor por Ele. A grande questão, queridos, é, na verdade, como a nossa vida, como o nosso coração tem respondido ao amor de Deus. Eu não vou perguntar se você tem sido abençoado, porque eu diria que todos nós temos recebido as bênçãos de Deus, todos. A grande questão é como nós respondemos às bênçãos de Deus. Aquele homem, ele recebe uma bênção tão grandiosa de Deus, mas isso não faz ele amar, isso não faz ele buscar Deus, isso não faz ele se aproximar mais de Deus. Isso é terrível, porque, acredita, isso é perigoso. Nós podemos viver aqui de maneira próspera e não ter Deus. Por isso que é perigoso. Nós podemos ser abençoados e não ter Deus. Essa semana, eu estava numa clínica de recuperação, ministrando lá, e um adicto estava lá e ele perguntou: pastor, se a gente seguir as normas aqui do NAA, a gente aplicar esses princípios, a gente consegue viver uma vida limpa? O que é que você acha? Eu digo, cara, se você se aplicar e com sacrifício você aplicar essas regras, você vai se libertar da bebida ou da droga, ou seja o que for. Você vai conseguir. Se você aplicar essas regras, essas leis aí, princípios, você vai conseguir. Mas tem uma escravidão que é pior, e essa você não consegue, que é do nosso coração. Nós só conseguimos ter o nosso coração transformado por meio de um relacionamento com Jesus. E aí ele disse uma estatística, que ele disse assim: mas se é possível, por que é tão pouca a porcentagem de pessoas que ficam livres? Eu disse, o problema não são as regras do NAA, o problema é o nosso coração, que não consegue sozinho viver a vida que Deus quer que nós vivamos. E aí eu disse para ele que é por isso que nós precisamos de Jesus, porque Jesus, ele entra na nossa vida quando a gente está todo quebrado mesmo, e aí ele entra na nossa casa, e aí ele transforma a nossa casa. Ou seja, queridos, as bênçãos de Deus devem nos levar a gente a se apegar mais a Deus e reconhecer que sem Ele, nós não conseguimos avançar. No final das contas, nós precisamos reconhecer que nós precisamos reconhecer que o melhor de Deus é o próprio Deus. O melhor de Deus não é a cura, o melhor de Deus não é a vida eterna, o melhor de Deus não é uma saúde perfeita, o melhor de Deus é o próprio Deus. Inclusive eu gosto de brincar que tem muita gente que quer ir para o céu, porque diz que no céu vai ter rua de ouro, tudo capitalista, né?
E eu costumo brincar que ouro é tão importante que lá no céu a gente vai pisar. Vai ser o lugar que a gente vai pisar. Porque a beleza do céu não é ruas de ouro. A beleza do céu não é não ter sofrimento. A beleza do céu é Jesus. E todo o resto é por causa dele. As bênçãos de Deus hoje na sua vida é para que você ame mais ele e se encante ainda mais com ele. Porque se ele já está abençoando a sua vida hoje, mesmo que no mundo imperfeito, com lutas e com desafios, imagine quando a gente estiver face a face com ele. Para refletir e praticar, lembre-se, você pode ter recebido muitas bênçãos, mas continuar sem Jesus. Essa é uma das grandes reflexões desse texto e que algumas pessoas no nosso mundo ainda não percebem, que a gente pode ter tudo e não ter o mais importante. A gente pode, como Jesus diz, a gente pode ganhar o mundo inteiro e perder a alma, perder a vida. Mas note uma coisa, antes da gente perder a alma, a gente perde o coração. Não é a alma que vai primeiro, é o coração. O coração vai primeiro para mais longe de Jesus. Então por isso que Jesus diz, sobretudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque se você guardar o seu coração, você vai guardar a sua alma, a sua vida vai estar protegida, mas a gente tem que ter cuidado com o nosso coração, porque a Bíblia diz que ele é enganoso, ele vai atrás do que não devia, ele não reconhece o que não deveria, ele não agradece como deveria, ele não reconhece as bênçãos de Deus como deveria, e isso são passos para longe de Jesus. Então guarda, regula o coração, deixa Jesus trabalhar nele, para que a gente receba as bênçãos de Deus, mas que isso nos leve a amar ainda mais ele. Em segundo lugar, Jesus está aqui para muito mais do que resolver problemas. Ele quer salvar seu coração. Ele vai resolver os problemas. Já está descrito, já está planejado. Mas a maior transformação que Jesus faz é no nosso. Lembre-se, a mudança verdadeira começa lá dentro. Lá dentro. E aí depois o exterior vai sendo transformado. E por fim, receber as bênçãos de Deus é bom, mas ter um relacionamento crescente e transformador com Jesus é infinitamente melhor. A sua vida será grandemente transformada se você investir no seu relacionamento com Jesus. Sabe de uma coisa? Não sei para você, mas quando eu terminei de ler essa história, eu me alegrei com a cura, mas fiquei triste, porque parece que aquele homem não percebeu quem era Jesus. Ao passo que quando a gente lê João 3 e João 4, que não teve nenhuma cura, eu fico empolgado, porque aquelas pessoas amaram Jesus e parece que tinha uma alegria tão grande dentro da vida delas. Deixa eu dizer uma coisa para você, alegria não tem a ver com a quantidade de bênçãos que você tem. Tem a ver com o nível de intimidade com Jesus que você tem. Nós vivemos num mundo de pessoas infelizes, mas nós vivemos na época que mais a gente tem as coisas. Por que não temos felicidade se nós temos mais prosperidade do que anos atrás? Porque alegria e felicidade, satisfação, não tem a ver com a quantidade de bens que você tem, não tem a ver com o tamanho da sua conta, tem a ver com o tamanho do seu relacionamento com Jesus. Essa é a grande verdade. E é isso que nós precisamos saber e investir a nossa vida para que a nossa vida seja satisfeita. Jesus é o melhor de Deus para nós e Ele está aí disponível para a gente investir a vida nele. E sabe qual é a promessa? É que nele nada poderá nos separar do amor de Deus que está nele.